Bíblia, livro de Gênesis. Esse livro, ele é um livro histórico também, né? Claro que ele não faz parte dos livros históricos da Bíblia, mas ele narra os primeiros acontecimentos da humanidade, como surgiu o pecado, a primeira promessa de Deus em relação à salvação, o plano da salvação, né? E nós vamos encontrar o primeiro homicídio, o primeiro caso de bigamia. Nós vamos encontrar a origem das línguas, a origem de como se deu a queda do homem e como Deus costurou ao longo da história o plano da salvação. Se eu pudesse dar assim um resumo, né? O livro se resume do 1 ao 11, capítulo, falando sobre os primeiros eventos ali históricos. Mas do 12 até o final, que é o 50, o livro vai estar registrado em cima de três personagens principais. O primeiro é Abraão. O segundo é Isaac. O terceiro é Jacó, ou Israel. E o quarto é o José. José, ele tem o protagonismo porque ele se tornou uma espécie de... Se eu fosse pregar sobre José, ele seria um tipo de Cristo. Entenda-me. O nome dele, dado por Faraó, só para você entender aí, o nome significa Zafenate Paneia. Significa o quê? Salvador do mundo. A salvação do mundo ali foi em relação à questão da fome, porque um rapazinho de 17 anos foi usado como uma mercadoria pelos seus próprios irmãos, principalmente Judá. Judá disse: vende o rapaz por 20 moedas de prata para os ismaelitas, para eles jogar lá no Egito, que nós, além de dar um sumiço no José, nós vamos ganhar um dinheirinho por fora. Criaram uma narrativa mentirosa para o pai dele, Jacó, e aquilo ficou por longos anos. Tinha 17 anos, com 30 anos ele assumiu, foi o grão-vizir de Faraó, foi o governante. Houve 7 anos de bonança, de fartura, e quando vem a fartura, não se esqueça de guardar um pouquinho, porque logo após a fartura vem mais 7 anos de escassez. Durante 7 anos ele soube administrar, se tornou um administrador. 1/5 do trigo ele mantia como que guardado. Passaram-se os tempos das bonanças, veio a escassez. Faltou pão, faltou trigo, faltou alimento. 2 anos já estava dado início a essa provação, a falta de pão. E essa provação atingiu uma família dele, que estava em Canaã. A família de Jacó com os seus 11 filhos. Na visão de Jacó e dos seus 11 filhos já não existia. Mas aquele mais improvável de não existir era o que estava salvando o mundo todo naquela época. E aí Jacó olhou para os filhos: ei, vocês aí, vão ficar aí cruzados? Vocês não vão fazer alguma coisa não? As crianças aqui olharam e se admiraram. Vão para o Egito comprar comida. Lá vai eram 11, mas só foram enviados quantos? Foram enviados quantos? 10. Por quê? Porque o mais novo, o pai ficou muito preocupado. Não vou mandar meu filho mais novo não, vai que acontece uma tragédia aí, eu já perdi um, vou perder o segundo. Ficou o caçula Benjamim. Chegando lá na terra, o Zafenate Paneia reconhece os 10 irmãos, mas eles não reconhecem Zafenate Paneia. Eles fazem até
vou dizer aqui, uma espécie de honraria, bate-continência para o governador, mas eles não reconhecem. E o governador começa a fazer perguntas pessoais: cadê o vosso pai? Vive? Vive. Cadê aquele irmão? Você tem algum irmão mais novo? Tem, está lá em casa. Meu pai protege ele, não quer que ele saia de casa. Tem uns pais assim, né? Não quer que os filhos saiam. Claro que tem uns filhos que querem se aventurar no mundo aí, tem a vigia. É segundo o que Deus quer. Mas ele fez perguntas assim, de cunho assim pessoal. E depois ele fez ele criou uma narrativa. Irmão, esses filhos de Jacó, eles são uma graça. Eles são especialistas em criar narrativas assim, mentirosas, né? Até o José disse: ó, vocês são um bando de espias. Não faça isso não, nós somos homens honestos. Mas aí, dado um momento, eles começaram a ficar assim, porque, irmãos, olha, o pecado oculto, olha, eu fiz um cálculo, quando eu estava meditando, ele saiu com 17, com 30 ele assume, passaram-se quantos anos? 13, né? 30 anos. Aí passou mais 7 anos, 37. 2 anos, ele estava com 39 anos de idade. Um jovem de 17 anos, agora já era um homem, já estava ali sendo usado por Deus como Zafanato Paneia, como Salvador do mundo, para dar o pão para as pessoas. As caravanas que vinham de todos os lugares, eles vinham comprar pão, porque lá no Egito tinha pão com abundância, porque Deus usou a pessoa de José para abastecer o mundo na sua época. E até os próprios familiares vieram, e ele disse, e eles ficaram remoendo, a consciência ficou pesada, porque o próprio Judá se afastou do meio deles, foi morar longe, mas voltou novamente. Mas, irmãos, quando um pecado ele bate na consciência do homem, o homem, de vez em quando que se ventila algum problema, eu digo: meu Deus, eu estou pagando por um pecado que eu fiz na minha juventude. Está ligado aí? Eu estou pagando por algo que eu cometi na minha juventude. Eu vi os olhos a aflição do meu irmão, e nós tratamos ele como um objeto para ser vendido como escravo. Aquilo ficou martelando na cabeça deles. Por mais ele todo dia encarava o pai, mas a mentira, a farsa, a falsa narrativa foi montada, e aquilo perdurou por anos e anos e anos. Mas eis que a fome chegou, a necessidade veio, e ele se lembrou: meu Deus, nós estamos sendo acusados aqui falsamente, mas nós somos homens justos. Nosso pai é Jacó. Nós temos um irmão mais novo, temos um que não vive mais, morreu, ninguém sabia do paradeiro dele. Mas eu quero resumir a mensagem, dizer para os irmãos, essa aqui é só uma introdução do que a gente entender, que vocês já conhecem, mas alguns não. Mas o 44 vai mostrar, além desses personagens, quando eles voltam para Canaã com o mantimento na mão, abastecido com o trigo, eles vieram tudinho de volta, os 10 trouxeram lá, e o pai dele disse: olha pai, o homem foi muito específico, nós só podemos voltar lá se o Benjamim for com a gente. Não, de forma nenhuma, Benjamim não sai daqui não. Aí um dos filhos dele, que era o primogênito, chamado Rúben, interessante que a visão de Rúben, ele diz: pai, eu garanto a palavra. Sabe quem é que eu dou como moeda de resgate? Diz aí o que foi que ele prometeu para o pai dele. Capítulo 42, versículo 37. Rúben disse: mata os meus 2 filhos. Ele jogou os filhos como pagamento para garantir que não ia acontecer nada com Benjamim. Vocês entenderam aí? Ele não assumiu, ele colocou o encargo na vida dos filhos. Se acontecer alguma coisa com Benjamim, os meus 2 filhos morrem. Não convenceu o velho Jacó. O tempo foi passando, a comida foi faltando, estava bem pouquinho, já estava se findando. E quando já estava se findando o trigo,
o pai dele: vocês não vão voltar não? Aí quem assume a liderança não é mais o Rúben, não é Simeão, porque Simeão está preso, e não é Levi, que também não merecia a confiança do pai. Judá se propõe a conversar com o pai, convencê-lo a levar Benjamim com segurança para o Egito. Mas uma palavra que eu posso dizer, meus amados irmãos, no capítulo 43, versículo 9, a palavra é essa: compromisso que Judá teve diante do seu pai. Que compromisso foi esse, irmão? Ele diz assim: olha, eu serei o quê? Fiador. Eu serei o fiador. Versículo 9: da minha mão o requererás, se eu não o trouxer e eu não o puser perante a tua face. Olha o compromisso que Judá assume perante o pai. O compromisso que Judá assume perante o pai para trazer alimento para a família, para salvar a sua família da escassez, da fome. Ele diz: eu me proponho a ser o fiador pelo rapaz. Glória a Deus. E você sabe que fiador é um negócio estreito, né? Os provérbios dizem que não aconselha ninguém ficar com um fiador. Porque o fiador é o seguinte: se o fulano lá não pagar, quem vai pagar? É tu, o fiador. Mas ele diz: eu sou o fiador do meu irmão caçula. Eu assumo a bronca. Eu sou, perante o pai, eu me comprometo a ser o fiador. Eu assumo o risco de me tornar réu pela vida do seu filho, do meu irmão. Glória a Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Quem foi que assumiu esse risco de ser o fiador por quem não queria nada com nada? Glória a Deus. Que não tinha nenhum crédito de justiça na conta, mesmo arriscando, correndo o risco de sentar no banco dos réus. E ele sentou no banco dos réus. Sentou ou não sentou? Aleluia. Ele sentou no banco dos réus do Sinédrio. Ele sentou no banco dos réus perante Pôncio Pilatos. Ele sentou no banco dos réus perante os governadores Herodes. Ele não contratou nenhum advogado, ele não precisou de nenhum defensor público. Ele ficou em silêncio. O silêncio incomodava aquelas autoridades. Mas ele foi condenado à morte de cruz, porque ele foi o fiador, Hebreus 7:22, de uma nova aliança. Ele é o que dá a garantia, ele é o que dá a certeza. Pode ficar ciente aí, meu irmão. Ainda que você se sinta culpado pelo teu pecado, o teu pecado te culpa, te oprime, mas eu estou apresentando nessa noite o descendente de Judá. Sabe quem é ele? Ele é chamado Leão da tribo de Judá. Ele é o Filho de Deus. Ele sentou-se no banco dos réus para te tornar justo perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, assumir esse compromisso de ser o fiador perante o Pai foi o que Jesus assumiu. E Judá pegou essa responsabilidade. Voltaram. Interessante, né? O Rúben não convence o seu pai, mas Judá conseguiu convencer o Jacó. Até porque a necessidade estava batendo na porta. Mas ele disse: eu me proponho a ser o fiador. O que acontecer com ele eu vou. Olha, aquele que outrora vendeu o seu próprio irmão como mercadoria qualquer, agora eu assumo o compromisso de ser o fiador. O que acontecer com o garoto, a responsabilidade, a culpa, ele atraiu para si perante o seu pai. E o pai disse: vá para o Egito, vá comprar comida, vá se abastecer, os mantimentos que a família precisa para continuar a viver. Chegando ao Egito,
Vocês já conhecem toda a história, mas eu quero só dizer que José recebeu os irmãos na boa, foi um banquete para os irmãos. Não vou entrar muito em detalhe, mas os irmãos ficaram até assim: meu Deus, ele colocou a gente tudo em ordem. Rubem, Simeão, Levi, Judá, aí foi colocando até o último, que era Benjamim. Eles ficaram olhando um para o outro: o que está acontecendo? Alguma coisa que está havendo aqui. Mas enfim, o José cria uma narrativa, pega o copo de prata que ele utilizou naquela mesa, colocou na bolsa de quem? Do Benjamim. Mandou o soldado atrás: vá atrás daqueles combatentes ali, que um deles levou meu copo. Lá vai o soldado: ei, você, um de vocês levou o copo do governador. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Nós somos homens dignos, justos. Irmão, nós somos pecadores mesmo. Nós podemos até ter boa disposição, por sermos bons profissionais, mas por natureza nós somos pecadores. Nós precisamos ser justificados por aquele que morreu, por aquele que foi assentado no banco dos réus. Mas percebam, aonde o corpo foi encontrado, a reação deles foi tremenda. No capítulo 44 de Gênesis, versículo de número 16, o Judá assume novamente a direção e diz: que diremos ao meu senhor? Ajoelharam-se perante José e diz: que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a nossa iniquidade desde o tempo da nossa juventude, os nossos pecados estão vindo à tona. O que nós podemos fazer perante José, o grande governador? Nós nos rendemos, nós seremos escravos do governador, todos nós, até o Benjamim. Tá certo? José disse: negativo, eu não quero nenhum de vocês, só quero o rapaz aonde levou o copo. Quem? Benjamim. O dito que o pai, pelo amor de Deus, deixe o meu filho em paz. Mas irmãos, eles rasgaram as vestes, eles se colocaram no lugar do pai, eles sentiram a dor do pai, eles se colocaram no lugar do outro irmão. E ele fez um discurso assim bem emocionante, viu? Mas um discurso, a partir do versículo de número 17, Judá 18, ele vai narrando: olha, meu pai é um senhor de idade, pelo amor, não faça isso não. A gente chegar lá sem esse Benjamim, ele vai morrer, vai dar um treco nele lá, ele vai descer as cãs, a seus cabelos brancos, com muita tristeza, com muito pesar. Mas o 44, para entrar aqui no texto que o irmão leu, é o seguinte: 32, eu leio 31, mas eu quero 32. Porque do teu servo, agora eu estou Judá está afirmando perante José que ele assumiu a responsabilidade de ser o fiador pelo seu irmão. Ele declara para José: olha, porque o teu servo te deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se não tornar, eu é o que sou culpado a meu pai todos os dias da minha vida. Judá assumiu a responsabilidade de ser o fiador pelo seu irmão. Ele diz: olha, eu assumo a culpa do Benjamim. Eu creio que vocês já entenderam alguma coisa aí relacionada ao que nós estamos tratando hoje. Mas tem alguém tem alguém que até assume a culpa por outro aí, né? No nosso meio, pode ser que alguém assuma a culpa por outro. Um irmão assume a culpa pelo outro. Mas essa culpa aqui, irmãos, foi uma questão que tem tudo a ver com Cristo. E eu quero dizer para vocês: Cristo é o fiador de uma nova aliança. Ele assumiu a nossa culpa, ele sentou no banco dos réus. Interessante, ele assume que vai pagar a seu irmão, ele vai pagar pelo seu irmão.
eu assumo que eu sou o fiador. Eu quero que o Senhor dispense meu irmão, mas eu assumo que eu vou pagar, porque eu sou culpado perante o meu pai. Eu estou aqui para assumir essa questão. Glória a Deus. E ele foi discorrendo no seu texto bíblico: o teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tornar, eu serei culpado por meu pai todos os dias. No 33 ele vai dizer, meus irmãos: agora pois fica o teu servo em lugar deste moço. Aqui está toda a realidade do plano da salvação. Eu falei do plano da salvação, né? Judá assumiu o lugar de quem? Benjamim. Quem foi que assumiu o nosso lugar lá na cruz? Pois é chamado sacrifício substituto. Ou seja, aquilo que era para nós, o castigo que era para nós, ele tomou sobre si. A culpa do pecado que está sobre a tua vida, sobre a minha vida. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, porque você quer ser livre da culpa do pecado, da má consciência, nesta noite nós apresentamos diante de você o descendente de Judá, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Ele assumiu no teu lugar. Isaías diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou a cruz, ele levou até o lugar do julgamento. Ele foi crucificado entre dois ladrões. Ele assumiu o lugar do pecador. O pecador perante Deus, ele tem essa oportunidade de ser salvo, entregando sua vida a Jesus, confessando nessa noite que eu sou um pecador. Cristo morreu a minha morte, ele assumiu a minha culpa, e agora nesta noite ele declara perante Deus livre da culpa do pecado, livre de toda a condenação. Romanos 8:1, Mário Igor: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porque quando eu estava preso ao pecado, as amarras do pecado me prendiam, as paixões carnais me prendiam, mas o Cristo que morre na cruz, ele me dá a oportunidade de viver a vida com Deus, porque ele garantiu a fiança, ele pagou o preço, ele pagou a tua culpa. Maravilha, Jesus. Meu irmão, eu quero ficar no lugar do moço. Eu quero ser servo, eu quero servir. Jesus disse: o filho não veio para ser servido, o Filho do homem veio para servir e dar a sua vida, para que eu e você se torne servo de Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, é um texto maravilhoso esse versículo 32. Ele assume a culpa, assume a responsabilidade, assume que vai pagar no lugar do Benjamim. Judá assume o lugar de Benjamim, para que Benjamim pudesse ser livre. Benjamim estava sobre a questão de se tornar preso, servo de José, o seu próprio irmão. Mas Judá mostrou fruto ao longo dos anos. A vida foi ministrando sobre ele os erros, as questões erradas, a consciência pesada, a cara de madeira de encarar o pai todo dia com aquela farsa mentirosa. O pai não sabia de nada, mas Deus estava trazendo o pecado de Judá à tona. Judá estava assumindo a sua responsabilidade, assumindo o seu protagonismo e dizendo: eu serei o fiador. Esse meu irmão, ele vai ser livre, ele vai voltar para o pai, mas eu vou cumprir diante de José. Irmão, foi só isso. Como Judá convenceu a Jacó, agora Judá convence o seu próprio irmão José. José não aguenta.
Mas isso é uma outra história. Ele se revela: eu sou o José, aquele que vocês me venderam lá no passado. Irmão, o pecado quando vem à tona, irmão, mas não é para te envergonhar não, é para tu se arrepender dos seus pecados, é para tu tomar uma decisão de mudar a tua vida, é para tu assumir a justiça de Deus na tua vida, porque você mesmo não tem nada de você mesmo, você não tem nada, não tem justiça própria, mas Jesus assume o crédito e diz: nesta noite Ele quer te justificar pela fé somente, Ele quer te tornar livre, livre das algemas, livre da opressão, livre da culpa do pecado, livre das consequências do pecado. Como diz Paulo, diz que o salário do pecado é a morte. Todavia o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente sempre prega isso, irmão. Salvação, plano da salvação é tudo de graça, irmãos, mas alguém pagou, né? Eu até digo, quando os irmãos chegaram em casa com o local lá cheio de mantimento, o que tinha na boca do saco? O que tinha na boca do saco? O dinheiro para pagar o alimento. Aí eles devolveram. Aí o José disse: não, Deus se encaminhou, Deus de vocês deu a providência, Ele já providenciou tudo. Mas sabe quem foi que pagou? Foi o próprio governador. Ele ia cobrar da própria família, mas ele tinha que prestar conta. Ele tinha que prestar conta. Cada quilo de trigo saído do depósito era anotadozinho, vendido, calculado, tudo perfeito, porque era um homem de confiança do faraó. Ele pagou pelos seus próprios irmãos. Os irmãos foram com a bênção. E agora o Judá assume o compromisso de ser o fiador, e ele se torna o salvador daquele momento entre as famílias, né? Não somente Jesus, ele não somente salva, glória a Deus, ele não salva somente Israel, ele salva as nações. Ele é o salvador do mundo, ele é o Cristo que morreu por nós, pelos nossos pecados. E nessa noite nós vamos fazer um momento da leitura bíblica. Eu quero convidar a todos para ficarmos de pé. Se há entre nós alguém que nesta noite ouviu essa mensagem e nessa noite diz assim: irmão, eu sinto no coração o desejo de entregar a minha vida a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu quero me comprometer com esse fiador, que eu estou precisando desse fiador na minha vida. A minha vida espiritualmente está arrasada, eu não tenho nada, eu estou em crise existencial, a minha vida é oca, é vazia, não tem um sentido na minha existência. Mas eu quero nessa noite me firmar um propósito com esse fiador, Jesus Cristo. Eu quero que ele, eu não estou falando aqui de contas físicas, né? Aí você vai orar a Deus, Deus vai providenciar. Eu estou falando de uma conta que homem nenhum pode pagar, é a conta espiritual. Tem alguém em nosso meio, aleluia, que deseja assim? Faça assim com a mão: pastor, eu quero hoje me entregar a Cristo neste lugar. Eu quero hoje ser participante desse plano de salvação. Glória a Deus. Nós vamos convidar um dos nossos irmãos